Bem, ao retornarmos, eu pergunto ao excelente advogado e historiador Nelson Câmara. Você estava abordando a corrupção na época, mas eu lhe faço a seguinte pergunta, para depois então você discorrer mais ainda sobre o assunto. Qual o processo de prisão e julgamento de Jesus Cristo? Muito bem. Talvez essa resposta a essa pergunta explique tudo o que ocorreu sobre Jesus naquele período. Ótimo. Jesus nasceu, viveu e morreu no território judaico ocupado pelas forças estrangeiras do Império Romano. E a legislação hebraica e a organização judiciária hebraica era disciplinada pelo Antigo Testamento, que é chamado de Pentateuco por nós cristãos. São 5 livros que regem o Antigo Testamento e que os judeus denominam de Torá. Confesso que para escrever esse livro tive também uma infindável pesquisa no Talmud e no Torá judaico, comprado numa livraria especializada que está escrito em hebraico e em espanhol. E nessa questão eu tive o auxílio do mencionado rabino Michel Sillinge para ajudar a interpretá-lo. Naquela ocasião, a organização judiciária judaica, curiosamente, guarda uma correlação com a brasileira. Havia juízes, dependendo das causas primárias do município, havia juízes de 3 formando um tribunal para um território mais amplo, e havia o que nós chamamos de Supremo Tribunal hoje, era o chamado Sinédrio. Naquela época, que era composto na sua composição máxima, era formado na sua composição máxima em 72 juízes. Muito bem. O povo judaico, naquela época, era formado de segmentos, variações religiosas diversas. Havia os fariseus, havia os saduceus, havia os zelotes e assim por diante. Todos tinham representação nessa corte. E conforme o tipo de infração cometida pelo indiciado, as câmaras de composição, como tem aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, eram compostas em turmas que se juntavam, se uniam para decidir aquele determinado delito. E havia delitos que a composição do pleno que tinha que decidir, como era o caso de pena de morte. Muito bem. O que ocorreu naquela ocasião? Aqueles 30 anos que o Sinédrio, o Tribunal Judaico, tinha sido presidido por Anás, o presidente do tribunal, e o seu genro depois, Caifás. Caifás, o célebre Caifás. Caifás. E o seu sobrinho, Jonatas, que era o chefe da prisão, inclusive, era um tribunal corrupto. Era um tribunal corrupto que contrariava a honrada tradição judaica. E como nós já vimos esse filme, chamam assim, em vários países do mundo ocidental, inclusive no Brasil. Sim. Juízes corruptos, sendo processados e tal. Sim. E tribunais tendenciosos também. Aliás, Rui Barbosa, mencionado nesse livro, aproveita para dar uma chibatada nos juízes de hoje, lembrando os juízes de então. Sim, sim. E... você coloca isso? Coloco isso, usei as palavras de Rui. E o Sinédrio, que assim era chamado, era disciplinado pela lei do Torá na prática processual. Do que acusaram Jesus? Que delito ele teria praticado para ser preso, torturado e processado? O de desrespeitar a lei judaica, o Torá, por exemplo, trabalhando no sabá. O sabá era o 7º dia, e aí a palavra veio para sábado, sim, aos nossos dias, sim, que era proibido religiosamente o trabalho. E havia coisas tais como que está no Evangelho de Marcos, de Lucas, Jesus estava peregrinando com alguns acompanhantes que estavam com fome. E eles entraram no milharal e apanharam umas espigas e começaram a comer. E um fariseu, que era o grupo adversário, corrupto do tribunal, viu isso, a cena, e acusou Jesus.
você está profanando o Torá. Porque você está se alimentando no dia que não se pode alimentar. Domingo. Era o sábado. É o sábado, perdão. É o sábado. É o Porque sábado. você falou em sétimo dia, mas era o sábado, exatamente. E é porque na legislação judaica começou... Deus criou o mundo a partir de domingo, né? Sim, e terminou no sábado, né? Claro. E domingo é o descanso. O Papa Constantino, depois da Igreja Católica, mudou É. para o descanso ser no domingo. É. Mas a tradição era no sábado. Muito bem. E aí ele respondeu, mas por acaso, lá no templo, onde os sacerdotes estão reunidos hoje para o trabalho, eles não comem também? E por acaso, o pastor, quando vê uma ovelha sua cair no barranco, no sábado, ele não vai socorrê-la? E com essas respostas, Jesus irritava os seus adversários, como os fariseus, e que iam levar isso para os juízes do tribunal, o Sinédrio, que era um misto de justiça e política ao mesmo tempo. E mais do que isso, ele criticava a corrupção do templo, porque havia Tanto é que nós conhecemos, não é? Que ele expulsa os vendilhões do templo. Exatamente, as chicotadas, as aquela chicotadas. coisa. Né? E ele dizia que na Torá o templo era sagrado. O templo deveria ser sagrado, não para ser comércio, como estavam sendo feitos. E ele estava respeitando exatamente a filosofia e a intenção da norma. Da norma. Né? É exatamente isso, pega jurídico. Mas isso contrariava os corruptos do tribunal. Então resolveram processá-lo. Essa questão que eu disse, que vai dar a Caifás o controle do período corrupto dos 30 anos do tribunal, é que nós chamamos hoje de nepotismo. O nepotismo no plano jurídico brasileiro, certo. Que é proibido, né? E lá era praticado o nepotismo nesse período, 30 anos. A família toda trabalhava. Em sistema de corrupção, inclusive. Muito bem. Esse foi o tribunal que mandou prender, processar e julgar Jesus, sem nenhuma autoridade moral, inclusive. Jesus foi preso contrariando violação de toda a legislação Torá. Ele foi preso sem ordem judicial, de autoridade judicial. O juiz, que não era juiz que mandou prendê-lo, era ex-juiz, que era o Anás. E mandou prendê-lo violando outros preceitos do Torá, à noite, sem mandado, sem autoridade judiciária e à noite. Bom, mas então na atualidade, nós temos a eficácia da nossa lei com fundamento nesse fato. Nesse fato, exatamente. Aliás, o Sabá gerou dele do trabalho o repouso semanal. Claro. O Sabá. E essa questão do pôr do sol também é interessante, porque processos estavam no Torá, processo passível de pena de morte, não poderia ser realizado sessões após o pôr do sol. E Jesus foi preso à noite, foi levado para uma tortura à noite. O Anás depois se apercebeu que ele era passivo de pena de morte por blasfêmia, porque ele dizia que era filho de Deus, isso seria blasfêmia para eles. E então viu que não podia condenar na morte, porque nem juiz ele era mais. Ele era como uma espécie de um aposentado. Aposentado. E aí ele mandou para o seu genro, que era o chefe do tribunal, o Caifás. E o Caifás o recebeu também à noite, não obedeceu à lei hebraica de não poder iniciar o processo de crime depois das 6 horas. E essa questão, depois das 6 horas, do pôr do sol, dos atos judiciais praticados, acabou sendo incorporado ao direito brasileiro no artigo 172 do Código de Processo Civil, nosso, que a audiência será realizada das 6 às 20, certo. Ou seja, em plena luz do dia. Né? Claro. Bom, quando concluíram, finalmente, depois de tortura e tal, respeitando outro preceito da lei judaica, que era, para a pena de morte, tinha que ter 3 testemunhas unânimes, senão não poderia ser condenado à morte, não conseguiram 3, só 2, porque a terceira falou assim, eu não posso informar. Então não ocorreu unanimidade do delito praticado por Jesus, eventual delito, e, portanto, também não poderia ser condenado, sentenciado à morte.
mesmo assim sentenciaram à morte. É réu, é passivo de pena de morte. E não foi unânime também o tribunal. Há 2 juízes... Não tinha quórum. Não tinha quórum. 2 juízes divergiram. Um deles está até na Bíblia, que é o Nicodemos. É o Nicodemos, é isso Nicodemos, que era um representante dos fariseus lá no tribunal, e ele divergiu porque não vinha pena de morte para infração por parte tipo desse réu, do Jesus. Tanto é que depois da morte de Jesus, o Nicodemos apareceu para jogar lá um perfume no túmulo dele, etc, etc. Muito bem. Então, descobriram, mas ele é passivo de pena de morte pelo nosso código, porque ele blasfemou, porque ele disse que é filho de Deus. Mas não podemos matá-lo. Não podemos executar a pena. Então, porque o Império Romano nos impede, nos dá toda a liberdade de atuação no nosso território, porém, com 2 condições. Primeiro, tem que pagar os tributos para César. Segundo, não podemos executar a pena de morte sem ordem de Roma. Aí, então, temos que levar isso para o juiz romano, para executar a nossa pena. Então, outra incongruência processual de um tribunal, você que é indústria de desembargador sabe bem disso, como que um tribunal decide dar uma decisão para outros juízos aplicá-la. É uma questão de competência jurisdicional. Questão de competência jurisdicional. Exatamente. Portanto, não tinha competência jurisdicional aquele tribunal para executar a pena de morte, não poderia processar e julgar e condená-lo. Claro, claro. Olha, nós condenamos, agora vamos pedir para o tribunal para aplicar a nossa condenação. Não pode. Fizeram isso com Jesus. Levaram Jesus... Isso é passível de nulidade. Nulidade. Aí levaram Jesus ao juiz romano, que tinha autoridade para pena de morte, só Roma. E o juiz romano era o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos era um juiz, como diz Rui Barbosa, e eu menciono, um juiz covarde. O juiz covarde é aquele que vemos muito hoje, também, que não assume decidir segundo a sua própria consciência. Num termo vulgar, é o que, entre aspas, fica em cima do muro. Que fica, como diz Rui, judicando para a plateia, Sim. Com medo do povo, da reação popular, e não em filosofando dentro de uma decisão. De uma decisão. Porque os rabinos do tribunal, os juízes, foram a Pôncio Pilatos em massa para pressioná-lo a aplicar a pena de morte. E o Pôncio Pilatos não queria, porque não via na sua consciência crime praticado por Jesus. Mas ele já estava frágil, porque está no livro, na minha pesquisa, com auxílio, curiosamente, do Papa Bento XVI. Ele me auxiliou nesse último livro dele, antes de apresentar, da vida de Jesus Cristo, e me deu essa informação curiosa. Esse Papa que se aposentou. Esse Papa que se aposentou, é no livro dele. E 2 anos antes desse fato, o Pôncio Pilatos, nomeado juiz e procônsul lá em Jerusalém, ele subiu com as tropas de César da Cesareia para Jerusalém e subiu com as tropas carregando estandartes da imagem de César, Tibério César. E isso violava frontalmente a formação religiosa judaica, culto à imagem. Poxa. E o povo ficou revoltado e havia pressionado o Pôncio Pilatos, tirar aquelas imagens. O Pôncio Pilatos endureceu e falou, não vou tirar, vou mantê-las porque é do meu imperador, do César. Eles fizeram vários conflitos, até ele não tirava, até que passaram um período, 500 judeus foram diante do tribunal, tiraram o pano do pescoço e pediram para serem degolados, em massa, em protesto, porque feria muito a formação religiosa deles, a imagem. Diante desse fato, Pilatos se assustou. Recuou porque disse, se deixar esse assassinato em massa, o meu chefe lá em Roma, o imperador, o César, não vai gostar nem um pouco, porque eu tenho que administrar a província para arrecadar tributo e não criar um incidente de Roma com o povo. E ele recuou e cedeu e tirou as imagens. A partir daí, ele ficou um juiz enfraquecido. Claro. E quando chegou esse episódio de Jesus, ele quis ficar livre do julgamento. E passou por lá o governador da província, que era o Herodes, com quem ele tinha uma diversidade, Pilatos e Herodes.
Aí aproveitou, olha, vou dar para ele para julgar, porque acho que a competência, e a questão de competência Sim. jurisdicional entra aqui. É. A competência é dele, porque é governador e queria conhecer Jesus, então apresentou Jesus para ele, e aí o Herodes falou, você que é o famoso rei dos judeus, etc. e tal. Falou, Jesus não respondia. E aí ele pegou aquela famosa túnica branca e jogou em cima de Jesus, falou, então você é o rei, então fica com a túnica aí de rei. E perguntou, então onde que ele é? Falou, ele é de Nazaré. Ele é nazareno? Então a competência não é minha. A competência jurisdicional é de Pôncio Pilatos, devolva para Pôncio Pilatos. É. Aí discutiu-se competência... Aí há um conflito de jurisdição. Conflito de jurisdição. Aflora no livro. Exato. Aí voltou para Pôncio Pilatos e aí aconteceu um fato curioso. A mulher de Pôncio Pilatos, a Cláudia Prócula, está registrada também nos Apóstolos. Marcos. A Cláudia Prócula, 10 dias antes, tinha se impressionado com Jesus. Quando ele entrou em Jerusalém, carregado pelo povo, e distribuindo flores, coisa assim, e o povo jogando flores nele, e ela achou com uma visão de um homem bondoso. Ficou com aquela imagem dela, porque era uma cidadã romana, ela. Sim. Na véspera da prisão e julgamento de Jesus pelo seu marido, ela teve um sonho e um pesadelo com Jesus. Está registrado isso. Aí ela foi falar com o marido, o Pôncio Pilatos. Esse homem é inocente, você sabe disso, como é que você vai condenar um homem inocente? E ele falou, sim, mas eu estou constrangido com essa massa aí, o que eu vou fazer? Ele falou, seja um juiz. É a repercussão externa, né? Externa. E por isso que, na ocasião, ele tentou de toda maneira absolver Jesus. Mas não tinha pulso para absolvê-la. E aí ele usou de uma última tática que ele pensou que fosse dar certo e não deu. Falou, como é véspera da festa judaica, Páscoa, e a tradição judaica permite que se solte um prisioneiro em homenagem à festa judaica da Páscoa, eu vou oferecer manda buscar aquele bandido Barrabás. E eu vou oferecer para a multidão que o Papa João VI chamou de óculos, que era a expressão que se usava na ocasião. Óculos era a expressão aramaica, que quer dizer a plebe, a massa. A plebe. Aproveitar que o óculos está aí na praça e vou oferecer um bandido e um santo homem, com certeza a massa vai preferir soltar... O bandido. Não, o santo homem, não o bandido, na cabeça do Pôncio Pilatos. E qual foi a surpresa? Que a massa escolheu soltar o bandido, Barrabás. Mas aí não teve mais jeito e o juiz covarde entregou para a pena de morte o réu Jesus Cristo. Mas por que o povo escolheu o Barrabás? E essa questão eu desenvolvi e sacode toda a tradição. Está no livro. Está no livro, toda a tradição. Eu vou fazer uma sugestão agora, meu caro Nelson Câmara. Eu vou pedir ao telespectador, aqueles que naturalmente se interessaram, porque a sua história é maravilhosa, a sua visão, inclusive colocando sobre a égide da comparação judiciária, não é? É fenomenal. Você é brilhante, torno a dizer, gostei da sua apresentação, da sua colocação. E eu acho que as pessoas que estiverem interessadas se dirijam à livraria e adquiram o livro. Que livraria que eles podem adquirir? Na rede da livraria Cultura e na Saraiva. Porque eu achei excelente e tenho certeza absoluta que aqui nesse livro, como você mesmo indica, nós vamos encontrar situações maravilhosas a respeito que não conhecemos. Que não conhecemos. Então, caro telespectador, o livro está aqui, de Nelson Câmara, do réu Jesus Cristo. Como vocês viram a amostra, não é? Pela capacidade intelectual desse grande e nobre advogado, historiador também, sabem que vão encontrar algo de fértil, ou seja, de conhecimento, de informação a respeito de Jesus Cristo. Meu querido amigo Nelson Câmara, eu preciso finalizar o programa, tendo em vista que nós já esgotamos o tempo. Eu peço que você apresente as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade que sua emissora nos dá
de falar com o povo brasileiro e dar ao povo brasileiro uma indicação de uma visão nova da questão Jesus Cristo. Jesus Cristo não como Filho de Deus, não nessa ótica. Eu o considero, deixar claro, Filho de Deus. Claro. Mas não é nessa ótica que nós escrevemos o livro. Na hora do personagem histórico e santificado, Jesus, dentro do aspecto de sua prisão, tortura e julgamento. E a repercussão disso nos ensinamentos para a humanidade até os dias de hoje. Essa nova visão de Jesus, sobre a nova ótica, desmistifica muita coisa de surpresa que vão encontrar no livro. Por exemplo, a questão do Barrabás, eu estava dizendo. Eu demonstro, e agora não vou me alongar por causa do horário, mas Barrabás não era o bandido que foi dito pela Igreja Católica. Barrabás era, e está comprovado no livro, um líder revolucionário judaico. Nossa. É que nós chamamos hoje de um guerrilheiro, vamos chamar. Isso está com as palavras do Papa, inclusive. Do grupo dos Zelotes, segmento Zelote judaico, que atacava os cobradores de tributos do Império Romano, junto com a turma dele, para redistribuir para o povo pobre da Judéia. Como fez depois o Robin Hood aqui, mais recentemente, naquela mítico inglesa. E, na verdade, e mais curioso ainda, isso até arrepia na pesquisa, o nome do Barrabás era Jesus também. E mais ainda do que isso, para finalizar, o 12º apóstolo de Jesus, o Simão, era do mesmo grupo Zelote do Barrabás. Poxa. Muito bem, doutor Nelson, eu agradeço muito a sua maravilhosa exposição. Você deu uma informação precisa no programa Direito e Justiça em Foco e eu espero que você retorne aqui para nós prosseguirmos com esta conversa que eu tenho certeza absoluta que interessa à sociedade, interessa ao telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço.